E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de história do futebol, história das Copas do Mundo, mas a história que não aconteceu. Vamos falar das Copas do Mundo de 1942 e 1946, as Copas do Mundo que não foram realizadas por causa da Segunda Guerra Mundial. Já teve gente que mandou mensagem aqui perguntando como é que teria sido tudo, para eu fazer um vídeo sobre isso. Então tá aqui, vamos fazer um vídeo aproveitando que os campeonatos estaduais estão rolando, então dá para fazer mais vídeos históricos aqui no canal. Eu fiz uma reportagem para uma revista há uns anos justamente sobre esse tema, né? Então até fiz pesquisa, entrevistei pessoas ali especializadas no assunto, pesquisadores de história do futebol dos anos 40, ali, e aqui vai ser um resumo ali do que eu falei, e mais um levantamento que a Folha de São Paulo fez para uma reportagem em 1997, inclusive um dos autores da matéria foi o Rodrigo Bueno, meu colega hoje de canais ESPN e Fox Sports. A gente, para imaginar o que seria a Copa de 42 e 46, tem duas situações que a gente tem que considerar possíveis, né? Uma, a guerra acontece a partir de 39, Hitler invade a Polônia, começa a ter uma guerra, mas ainda assim eles resolvem jogar a Copa do Mundo do mesmo jeito. Vai ter guerra, mas vai ter Copa do Mundo também. O outro cenário não teve guerra. Não teve guerra, então o Hitler não invade a Polônia, o Hitler se contenta com o que ele já tinha conseguido, tinha anexado a Áustria, tudo, para ali. E daí as Copas do Mundo acontecem com todo mundo podendo jogar nesse cenário. Tá? E isso faz diferença. Vou falar no final do vídeo o cenário que a Folha de São Paulo levantou, que é um cenário com a guerra acontecendo, em que eles simulam uma Copa do Mundo realizada durante a guerra. Tá? Porque isso cria situações especiais ali, até na hora de definir que seleções poderiam participar de uma guerra nessas circunstâncias. De uma Copa do Mundo nessas circunstâncias de guerra. Tá? Vamos falar no geral. Tá? Então daí, desconsiderando que está tendo guerra. Quais seriam as seleções mais fortes do mundo? Quais seriam os favoritos para ganhar duas Copas do Mundo naquele período? Na Europa, tinham 3 seleções que eram vistas como mais fortes naquela época. Uma era a Inglaterra, que ainda era vista como a seleção mais forte do mundo, ou uma das mais fortes do mundo, mas ela não se misturava com essa gentalha. Ela fazia amistosos com seleções de outros lugares, mas ela não queria jogar a Copa do Mundo. A gente é melhor, para que jogar a Copa do Mundo com essa gentalha aqui? Tanto que a Inglaterra não joga a Copa de 30, nem 34, nem 38, mas ela joga a Copa de 50. Então a Inglaterra, no final das contas, ela jogaria 42 e 46 se não tivesse guerra? A gente não sabe, a gente tem que ver se seria a Inglaterra que ainda não quer se misturar com a gentalha ou a Inglaterra que já se abriu para jogar a Copa do Mundo. Mas a Inglaterra tinha um grande time, uma das maiores estrelas da história do futebol inglês, o Stanley Matthews, viveu o auge dele ali. Né? Ele até joga a Copa de 50, mas o auge dele teria sido na década de 40, e inclusive nas Copas de 42 e 46, se a Inglaterra tivesse levado um time. Outra seleção europeia muito forte era a Itália, que tinha sido campeão em 34 e em 38, e vinha com uma geração boa do Torino, né? O time do Torino, que era um dos maiores times da história do futebol italiano, naquele período, o grande Torino, né? Que é como foi conhecido o Torino dos anos 40, que foi pentacampeão italiano, né? Ganhou 5 títulos seguidos, chegou a ter praticamente todo o seu time vestindo a seleção italiana em um determinado momento, e foi o time que morreu. Todo mundo morreu num acidente aéreo na colina de Superga, voltando de um voo de Lisboa. Esse time do Torino foi pentacampeão italiano, uma marca que só a Juventus bateu, agora com o time atual, que é campeão seguido. Então, assim, é um time histórico do futebol italiano, e aí deixava a Itália com uma base muito forte para jogar uma Copa do Mundo em 42 e uma Copa do Mundo principalmente em 46, onde a Itália talvez estivesse ainda melhor. Além disso, quem poderia vir muito forte seria a Alemanha, porque a Alemanha já tinha um time bom na década de 30, mas principalmente porque no final dos anos 30 a Alemanha invade a Áustria, né? E a Áustria teve talvez o melhor time de sua história, o Wunder Team, que era o time austríaco dos anos 30, e naquela época no futebol mundial, a Europa Central,
ali na faixa que vai de Alemanha até Itália, mas passando dando uma desviadinha ali para pegar Hungria, Tchecoslováquia e Áustria, era um grande centro de desenvolvimento do futebol mundial, tanto em talento de jogadores como em sistemas de jogo, de pensamento, de criação de novas ideias dentro do futebol. Então, as seleções daquela região eram muito fortes, tanto que a Hungria foi vice-campeã do mundo em 38 e a Tchecoslováquia foi vice-campeã do mundo em 34. E a Áustria tinha um time muito bom e a Alemanha invadiu a Áustria. Eu falo, mas se a Alemanha invadiu a Áustria, você está pensando que vai ter guerra, que tem guerra. Não, a Alemanha invadiu a Áustria antes do Hitler invadir a Polônia. E a Copa de 38, ela acontece com a Alemanha tendo invadido a Áustria. Tanto é que a Copa de 38 tem 15 times, porque a Áustria estava na Copa, mas a Áustria deixou de existir. Entre o momento que as vagas foram definidas e a Copa do Mundo começar, a Alemanha invadiu a Áustria. E os grandes jogadores austríacos passaram a jogar pela seleção alemã. Tem até a história do Sindelar, que era o melhor jogador de todos, que não defendeu a Alemanha. Tem uma história para se contar à parte aqui. Não é este o caso ali, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas ele se suicidou, né? Então a Alemanha invade a Áustria, então ela teria um bom time dos jogadores alemães e mais um bom time dos jogadores austríacos. Seria uma seleção muito forte para a Copa do Mundo de 42 e 46. Tanto que a Alemanha faz vários amistosos entre 40 e 42, porque esse é o período em que a Alemanha estava vencendo a guerra. Então, dentro do território alemão, as coisas estavam andando ali, né? A Alemanha estava expandindo seu território, tanto a leste quanto a oeste, mas dentro do território alemão a coisa estava mais ou menos tranquila para os alemães. Para os alemães brancos, arianos, a favor do governo, claro. Os judeus alemães, por exemplo, estavam sendo perseguidos, massacrados pelo genocida do Hitler. Mas havia uma sensação de paz ali, dentro do território alemão durante a guerra, naquele período ali. E a Alemanha fez muito amistoso contra seleções, em geral, seleções aliadas ou simpáticas ao Hitler, né? E a Alemanha consegue 18 vitórias, 3 empates e 5 derrotas nesses vários jogos. Então é uma campanha forte e mostrava que a Alemanha tinha um time competitivo e bem, se a Copa acontecesse e a Alemanha disputasse, certamente o Hitler ia fazer muita força para a Alemanha chegar muito forte nessa Copa do Mundo. Inclusive tem até o jogo Wolfenstein, né, The New Order, é um jogo de videogame que até começa, que é um jogo que simula que a Alemanha ganhou a guerra. E o jogo começa com uma cena da Copa de 50 no Brasil, com a Alemanha jogando contra o Brasil, e um general alemão matando o árbitro, né? Então, assim, o futebol era uma coisa importante ali pro governo Hitler divulgar suas ideias escrotas. Mas não era só na Europa. Talvez duas das seleções mais fortes estivessem aqui na América do Sul. Uma era o Brasil. O Brasil tinha um time muito bom na década de 40. Né? E é uma geração que acabou não tendo tanto destaque justamente porque faltou uma Copa do Mundo para chamar de dela. Ela é parte dessa geração, joga a Copa de 50, e acaba ficando estigmatizada pela derrota no Maracanaço, né, na final contra o Uruguai, mas o Brasil tinha muitos jogadores muito bons nos anos 40 e poderia formar uma seleção muito forte. Tinha o Leônidas, né, que já não chega em 50, mas jogou na década de 40, ele jogava no São Paulo e jogou muita bola. O Heleno de Freitas, o Zizinho, que joga a Copa de 50, mas estava ainda mais jovem, o Ademir de Menezes, o Barbosa poderia ter aparecido mais em 46, né, quando ele já estava no Vasco, em 42 era mais difícil, goleiro de Ipiranga, o Jair Rosa Pinto, o Danilo Alvim, eram ótimos jogadores. O Brasil tinha um bom time, sim, e poderia fazer uma Copa do Mundo competitiva. Mas quem todo mundo via como o grande país, a grande nação do futebol naquele momento, era a Argentina. A Argentina talvez tinha a melhor geração de sua história. A Argentina tinha um time maravilhoso do River Plate, que foi um time que marcou a época, talvez também o melhor time da história do River Plate, mais pro final dos anos 40, ainda já de Stefano, Pedernera, um time muito forte. Que dominou o futebol sul-americano naquele período. Várias edições da Copa América foram disputadas na década de 40, foram 5. A Argentina foi campeã em 4 delas. Né? No total foram 28 jogos da Argentina em Copas Américas nos anos 40. A Argentina venceu 24, empatou 3 e perdeu só 1. A Argentina pegou o Brasil entre 39 e 46, fez 13 jogos, venceu 8, empatou 1 e perdeu 4. Ou seja, a Argentina dominava o cenário aqui, perdeu 4 jogos do Brasil, mas ganhou 8. Então, assim,
o Brasil conseguia ser competitivo com a Argentina, mas a Argentina era mais forte. E nesse período, o Brasil jogou contra a Argentina a Copa Roca em 1940, que é aquele Superclássico das Américas, o torneio que foi revivido como Superclássico das Américas. Em 1940, o Brasil jogou a Copa Roca contra a Argentina. No primeiro jogo, a Argentina meteu 6-1 no Brasil, até hoje a maior goleada dos clássicos entre Brasil e Argentina. No segundo jogo, o Brasil ganha por 3-2, um jogo polêmico, tudo, daí foram fazer um jogo extra. E daí a Argentina meteu 5-1. Então o Brasil tinha um bom time, poderia disputar essa Copa, até poderia pensar em ganhar, mas a tendência é que a Argentina era mais forte. O Brasil também tinha como um bom resultado contra a Argentina o Campeonato Sul-Americano de Clubes, que o Vasco é campeão em cima do River Plate, desse River Plate que era a base da seleção argentina, o Vasco era a base da seleção brasileira, que era o Vasco do Expresso da Vitória. Ainda assim, o jogo entre Vasco e River Plate foi empatado. O Vasco não venceu o confronto direto contra o River Plate no torneio, mas mostra que o Brasil ali tendo o seu principal representante em clubes superando num torneio o principal representante do futebol da Argentina e base da seleção argentina. Ainda assim, a Argentina era a favorita, era tida como a candidata mais forte. Isso em todas as projeções aí que fazem dessa Copa consideram a Argentina era a favorita para ganhar os 2 títulos. Era a melhor seleção do mundo, tanto na década tanto perto da Copa de 42 quanto perto de 46. Então, a tendência é que a Argentina ganhasse a Copa. Aí vamos para a simulação da Folha. A Folha de São Paulo fez em 97 uma reportagem assinada pelo Rodrigo Bueno, pelo Rodrigo Bertolotto. Vou até pegar o nome aqui, que fugiu aqui. É isso, pelos dois. Que eles fizeram um levantamento de todos os jogos entre seleções realizadas naquele período, e daí foram vários ali amistosos que aconteciam, sobretudo, principalmente nas regiões em que não era um cenário da Segunda Guerra Mundial. Em 42. Em 46, já imaginando que todo mundo poderia participar, mas ali, considerando os resultados que aconteceram, então você simula uma Copa do Mundo com resultados reais e alguns resultados ali projetados dentro do que aconteceu. A Copa de 42, eles imaginaram ela sendo realizada na Argentina, porque a Argentina já tinha se candidatado a receber a Copa de 42. Então, e como a Argentina não se envolve diretamente na Segunda Guerra Mundial, pelo menos não foi palco da guerra, daria para fazer a Copa na Argentina. Só que com poucos países europeus. Só os países europeus que fossem neutros na guerra e não tivessem sendo cenário de combate. Então eles pegaram Dinamarca, Espanha, Portugal, Suécia e Suíça. E seria uma Copa só com 11 times porque estava difícil ali, né? Não dava para chamar muito mais países e tinha que considerar que o mundo do futebol naquela época era menor. Então, se tivesse algum país asiático ou algum país africano que vivesse numa relativa tranquilidade ali, mas muitos desses países não eram estruturados e não teriam condições de mandar uma seleção de futebol naquela época. Né? O futebol ainda era muito focado na Europa e na América Latina. Então, Estados Unidos também até tinha um pouquinho, né? Então, foi uma Copa de 42 que eles imaginaram uma Copa só com 11 seleções. Eles imaginaram que no grupo 1 seria um triangular entre Suécia, Paraguai e Peru. No grupo 2, Brasil e Espanha. No grupo 3, Argentina, Portugal e Chile. No grupo 4, Uruguai, Suíça e Dinamarca. Daí no grupo 1, a Suécia vence o Paraguai por 3-1 e vence o Peru por 2-0. O Peru vence o Paraguai por 1-0, o Peru fica em segundo no grupo, mas só o primeiro de cada grupo classificava direto para as semifinais. No grupo 2, o Brasil ganha da Espanha. No grupo 3, a Argentina ganha de Chile e de Portugal, e o jogo entre Chile e Portugal eles deram empate. Daí no grupo 4, o Uruguai ganharia da Dinamarca e da Suíça, e o Uruguai e Dinamarca empatariam entre si. Então a gente teria nas semifinais Suécia, Argentina, Brasil e Uruguai. Que é realista, né? Brasil, dentro desses países que estavam aqui disputando. A Argentina venceria o Uruguai, o Brasil venceria a Suécia na semifinal. E daí a gente teria um Brasil e Argentina na final, e eles projetaram uma vitória da Argentina por 3-1, e uma vitória do Uruguai sobre a Suécia na disputa de terceiro lugar.
Na Copa de 46, daí mais países podendo participar, a Alemanha fica de fora, eles estão imaginando a Copa do Mundo com a guerra acontecendo. Então a Copa de 46, a Alemanha está toda destruída pela guerra, então ela não vai. Tanto que ela não veio para a Copa de 50, que foi 4 anos depois ainda, aqui no Brasil, ela só foi jogar em 54. Então, são 16 países, já deu para montar essa Copa com 16 países, em mata-mata, regulamento como foi o regulamento da Copa de 34 e de 38. Disputariam Argentina, Brasil, Suécia, Itália, Uruguai, Hungria, Inglaterra, Portugal, Espanha, Dinamarca, Suíça, Iugoslávia, Romênia, França, Holanda e Escócia. Daí eles projetaram que a Argentina ganharia da Espanha por 2-0 nas oitavas de final, o Brasil ganharia da Dinamarca por 2-1, a Suécia faria 4-1 na Suíça, a Itália faria 5-2 na Iugoslávia, o Uruguai venceria por 3-1 a Romênia, a Hungria faria 3-2 na França, a Inglaterra venceria a Holanda por 2-1 e Portugal faria 4-3 na Escócia. Daí vamos para as quartas de final. A Argentina ganharia da Inglaterra por 3-0, a Suécia ganharia da Hungria por 5-3, eles imaginaram uma Copa com muitos gols, até porque o futebol daquele período tinha muito gol. Tanto que a Copa com maior média de gols até hoje é a Copa de 54. E a segunda Copa com maior média de gols é a Copa de 58. Então eles imaginaram a Copa de... E a Copa de 50 também teve muito gol, né? Então eles imaginavam o futebol aí, muitos gols. Então Suécia 5, Hungria 3 na outra quarta de final. Itália 4, Portugal 0. Brasil 6, Uruguai 4. Aí o resultado mais extravagante ali nessa Copa de 46, que eles imaginaram ser disputadas em Portugal. Tá? Daí na semifinal, Argentina 4, Suécia 3 e Itália 3, Brasil 2. E daí na final, a Argentina ganhando de Portugal por 5-4 e na disputa de terceiro lugar, a Suécia vencendo o Brasil por 4-2. Então, pela projeção deles, a Argentina seria campeã nas duas Copas, o Brasil seria vice-campeão em 42 e seria quarto colocado em 46. Então a Argentina seria tetracampeã do mundo hoje e a Argentina teria passado o Brasil. Se isso acontecesse, a Jules Rimet seria brasileira. O Brasil seria o primeiro tricampeão. Mas em 86, quando a Argentina conquistaria seu quarto título, a Argentina teria passado o Brasil em Copas. O Brasil só empataria com a Argentina em 94 e reultrapassaria em 2002. A Argentina teria 4 títulos junto com a Itália e com a Alemanha. Então, isso acabou não acontecendo, né? E a Itália perdeu a da Argentina nessa final de 46, que se a Itália vencesse, a Itália ficaria com a posse definitiva da Jules Rimet, porque ela já tinha 2 títulos e ganharia o terceiro em 46. Essa foi a projeção que a Folha fez. Os resultados são meio extravagantes ali, o resultado da Copa de 46, mas com os placares extravagantes, né? Agora, a projeção é realista, tá, do futebol da época, ainda considerando, ainda mais em 42, considerando o cenário de fazer Copa no meio da guerra. Mas todo mundo... E daí essa é uma reportagem da Folha, eu falei da minha reportagem também, mas vários, se você for procurar reportagens que saíram em tudo quanto é lugar do mundo, projetando como seriam as Copas de 42 e 46, a maioria dá conta que a Argentina realmente seria a favorita para ganhar as duas. O Brasil era um time forte, Itália era forte, Alemanha era forte, Inglaterra era forte, Uruguai um pouquinho menos, mas também era forte. Mas a Argentina era vista como o melhor país do futebol mundial naquele período e possivelmente ganharia, seria favorito para ganhar essas duas Copas do Mundo de 42 e 46. Tá? Mas é isso, então, se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou do vídeo, dá joinha para baixo. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a reportagem da Folha. É no acervo do jornal, tá? Então é uma cópia ali da página, tá meio ruim de ler, tá? Mas vocês vão poder ver lá, quem quiser ter mais curiosidade lá, dá até para ler a matéria e entender um pouco a projeção ali que o Rodrigo Bueno, o Rodrigo Bertolotto e o Sérgio Teixeira Júnior fizeram, tá bom? Tchau, tchau.